Guarani é o número 148, tem 138 pontos. E a Ponte Preta é a 156, tem 108 pontos. 108 pontos tem a Ponte Preta e o Guarani 138. Portanto, são os times de Campinas no ranking da Confederação Sul-Americana de Futebol. São 18 horas e 30 minutos, estamos em contato com o presidente da Ponte Preta, Marco Eberlin. Vai nos conceder uma entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes. Alô, Marquinho, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Um prazer falar com você, em especial ao seu ouvinte aí, o torcedor Ponte Pretano, que te dá uma audiência esmagadora aí na cidade. Você havia tranquilizado, entre aspas, a torcida da Ponte, dizendo que a Ponte não cairia e a Ponte foi rebaixada para a Série C. O que é que aconteceu? Olha, eu jamais vou trabalhar contra o patrimônio. Essa pergunta nunca foi feita para mim da forma contrária. Em inúmeras oportunidades ocorreu o contrário. Eu prometi, cumpri, não caiu, mas não me perguntaram, pô, Marquinhos, você prometeu e cumpriu e não caiu, mas tá tudo certo. Tudo certo não, né? Nós caímos, a Ponte Preta vem caindo aí nos últimos 30 anos, tá? A Ponte Preta sempre corre risco, correu risco quando eu estive aqui com um ex-presidente, por 2 ou 3 oportunidades eu consegui salvá-la. Ela foi rebaixada depois que eu saí daqui 3 vezes, tá? 2006, 2013, se não me engano, e 2017, né? Foi rebaixada quando nós aqui voltamos em uma semana, tivemos que montar time, aquela coisa toda, retornamos. É um clube que foi destruído, dilacerado. Sei que o torcedor fica chateado em escutar isso, mas é a verdade. A responsabilidade de queda eu não passo para ninguém, eu assumo a responsabilidade dos insucessos da Ponte. Mas eu preciso esclarecer para o Ponte Pretano porque que isso ocorre. E pode ocorrer no futuro, se nós não deixarmos de fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é equalizar o endividamento, buscar investimentos e reconstruir o clube. O clube ficou atrás de inúmeros clubes hoje que combatem com a gente, ou combateram com a gente na Série B. A Ponte suplantava todos eles em estrutura, todo jogador queria vir jogar na Ponte. Campinas era celeiro, era o centro que o jogador queria vir para ir para os grandes clubes do estado de São Paulo e de outros estados do Brasil, e hoje mudou o mapa. Mudou por quê? Porque não foi colocado um tijolo, não foi cuidado do que aqui existe, né? Tudo foi deteriorado, tudo foi de forma irresponsável abandonado, e aí a bola acaba não entrando, né? O torcedor quer ouvir como é que nós vamos fazer para a bola entrar, né? Ou senão ele quer se preocupar no domingo de vir ao campo, na quarta-feira ou na sexta-feira, né? Nos dias aí, depende do campeonato, e vir aqui para saborear uma vitória da sua equipe. Muitas vezes isso não ocorre. Agora, ele precisa saber, ele precisa ter noção por que é que a bola não entra. E a bola da Ponte Preta não entra, tá? Nós estamos tendo dificuldade de que a bola entre por essa falta de estrutura. Fomos suplantados pelo Avaí, pelo Novo Horizontino, pelo Mirassol, pelo Ituano, pelo CSA, pelo CRB, pelo Vitória, hoje em dia pelo Bahia, tudo bem, teve a SAF, mas antes de SAF eles nos suplantaram também, Paysandu, Remo. Hoje eu estou tentando, a minha comissão técnica tenta contratar um jogador, o Paysandu, o Remo oferecem 170 mil para esse jogador. Ela tem investimento do município, do estado, aqui nós não temos, né? Então existe, eu posso ficar aqui 3 dias falando, eu venho falando desde que eu assumi. De novo, vou falar para vocês, você tem uma opinião da qual eu respeito, Batista. Você quer que eu convoque uma coletiva? Por mais do que eu já falei para vocês aqui, é até redundante eu ficar insistindo, né? Fazer coletiva seria eu vir aqui e falar de novo. Estamos aqui à disposição de qualquer órgão de imprensa da cidade para abrir os números, abrir os livros e mostrar o que foi feito na Ponte Preta, a herança que nos deixaram, né? Você administrar um clube, e quando você chega aqui
numa única gestão te deixa, de forma avassaladora, 50 milhões de dívida trabalhista e mais 60 milhões de dívidas cíveis, né? Mais outros 20 milhões de dívidas junto à CBF. Não é fácil você administrar o clube desse jeito. Então, ano após ano, nós estamos equalizando, nós estamos unificando e nós estamos pagando. Te dar um exemplo, esse ano, pelo menos 6 milhões de reais foram direcionados para pagar processos, dívidas da Ponte Preta que foram acordadas entre o PEPT, entre a Transferban, o CNRD que unificou agora, mas o Rodrigo zagueiro da Ponte, que foi aquele jogo fatídico de 2017, só esse ano nós pagamos 800 mil reais para ele, né? Todo ano, qualquer cota que vem aqui, 5% é dele, né? Então, você vê bem, são 6 milhões que não entraram, não puderam ser direcionados para o futebol profissional. Outros 3 milhões nós investimos em infraestrutura necessária, em edificação, em reconstrução, em construção. Muitas vezes, mas vai deixar bonito, deixa feio e monta um time. O clube para. Se você não cuidar de alguns setores, ele para. E outros setores que nós refizemos foi por exigências dos órgãos que regem o futebol no Brasil e na América do Sul e também no estado de São Paulo. Fazer um vestiário novo, reconstruir bancos de reserva, gastar 500 mil no gramado daqui do CT, né, iluminação, isso tudo é exigência da CBF, da Conmebol, senão aqui, se a gente não cuida da iluminação, talvez nem jogos noturnos nós pudéssemos mandar mais já o ano que vem. Nós estamos saindo de 368 lux para 1.680 lux para atender a Conmebol. Aliás, hoje será feito daqui a pouco o primeiro teste noturno da iluminação, né? Já foi, se não me engano, na sexta ou no sábado, todos os refletores já foram acesos, nós substituímos todos, né? Gastamos aí por volta de 1.350.000 para a substituição desse sistema de iluminação. Então, tudo isso é feito para a bola entrar, né? Sem essas situações, muitas vezes a bola não entra. Acredito também, a mim, é um erro. Eu deveria talvez ter trocado o treinador num certo momento, não acreditando e não culpando o Nelsinho, mas quando mexeu e não deu, eu deveria ter trocado. Isso é erro do presidente, eu não troquei, né? Também não poderia saber que jogadores seriam expulsos em jogos cruciais da Ponte. A Ponte teve pelo menos 8 jogos aí que tinha condição de ganhar, precisava ganhar, saiu na frente e tomou empate, a virada com um jogador a menos, 2 jogadores a menos. Então, teve essa dificuldade. Teve posições que nós precisávamos de 2 peças com qualidade, nós não tínhamos. O Elvis está mal num certo momento do campeonato, do jogo, você não tinha um meia de qualidade para substituí-lo, né? O Gé, que se tornou cobiçado aí por várias equipes, ele rompeu o adutor, ele ficou tempo fora por contusão, depois ele rompeu no derby o adutor e nós não tínhamos substituto à altura do Gé. Não tem por quê? Porque não tinha dinheiro para fazer investimento. Um jogador desse aí no mercado custa 150 mil, né? E quando nós poderíamos contratar, tinha o Transferban no começo desse ano. Então, tem um monte de situações. Ninguém queria cair, mas agora é assimilar o golpe, não volta. É que nem quando me fala, mas perdeu o clássico. Gente, se tivesse feito, não adianta ser. Já perdemos, nós temos que esperar o outro clássico agora para poder triunfar. É a mesma coisa. Infelizmente, houve essa catástrofe. A diretoria tem que assimilar, junto com o conselho aqui, e acredito que o torcedor vai comprar, vai ajudar o clube a retornar já no ano que vem. Espero que seja. Já vamos fazer de tudo para que seja no ano 2025 o retorno da Ponte. Vamos lá, CH, a sua pergunta, o Marco Eberlin conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Eberlin. Eu me lembro bem quando você assumiu que, entre outras coisas, você falou de auditoria. E essa é a pergunta que eu vou fazer agora. Você, em todas as entrevistas, você enfatiza a irresponsabilidade das administrações anteriores. E essa é a pergunta. Por que você não deu andamento à auditoria para você documentar tudo aquilo que você a todo momento fala das administrações anteriores? Boa noite. Boa noite. Você está equivocado. A auditoria foi feita sim, tudo foi levantado. Quando eu falo para você, não é que a Ponte Preta
tem 400 milhões de dívida. Tá? A Ponte Preta tem imposta contra ela 400 milhões de reais de ações de cobrança. Então, esse é o número que nós chegamos. Eu te dou com precisão, o CH. São 120 milhões para um ex-presidente. Pode somar aí, 120 milhões para um ex-presidente. São 60 milhões de dívidas, 60 milhões de dívidas cíveis, tá? São 50 milhões de dívidas trabalhistas, são 20 milhões do CNRD e são 3 milhões de títulos protestados em Campinas e mais por volta de quase 180 milhões de dívidas fiscais a nível municipal, estadual e federal. Então, somado tudo isso, deve dar aí 420 milhões. Foi feita auditoria, sim, e quando fala-se muito em auditoria, a auditoria, ela é feita, além dessa que nós fizemos, ela é feita todo ano, CH. Todo ano existe uma auditoria independente que é contratada para verificar as contas do clube. Mas 420... Só um detalhe, Batista. Pois não. Isso está documentado, está publicado, Marquinhos, porque eu nunca tive acesso a esses documentos, por isso que eu estou perguntando. Se você quiser vir aqui amanhã, não, porque eu tenho um compromisso, a minha esposa passou por uma cirurgia, mas eu abro tudo que você quiser ver da Ponte Preta e vou dizer, olha, isso aqui você não publica porque está em segredo de justiça, mas isso aqui você está verificando que tem. A hora que o senhor quiser vir aqui, está à sua disposição. E eu fiz uma coisa, CH, que nunca ninguém fez. Constantemente, 2 ou 3 vezes por ano, nesses últimos 3 anos, eu levo relatórios, inclusive de dívidas minhas, que eu não pude pagar, porque eu tive que pagar da anterior, tá? Eu junto isso em ata de reunião de conselho deliberativo. Eu faço mais. Eu mando todos os departamentos lá, o jurídico, nós temos diversos escritórios jurídicos aqui, um cuida da área tributária, outro da área trabalhista esportiva, e outro da área civil e outro dos direitos internacionais. Todos eles nos passam um relatório, e eu não sei te frisar, eu tive que confirmar agora e gravar quais são as atas, mas tem isso aí relacionado em ata de reunião de diretoria. Nunca foi feito isso na história da Ponte, mas eu fiz. Só para o entendimento, ô Marquinho, você cita o número 420 milhões. Eu não sei se a soma deu isso aí, eu somei rápido de cabeça, eu não sei se dá... eu só quero entender lógico, o que Batista, é que processo. esse número muda de um mês para o outro. Às vezes eu estou aumentando um pouquinho, eu estou diminuindo um pouquinho, e tem a correção que vai em cima disso. Claro. E também vou te dizer outro, com dinheiro, essa dívida pode cair pela metade. Isso. Eu vou te dar um número. Eu falo que deve para ele fala que a Ponte deve para ele 120 milhões. Ele penhorou o estádio. O estádio da Ponte Preta pode ir a leilão. Ele pode colocar o estádio a leilão para pegar esse dinheiro. Ele que você fala é o Sérgio Carnieri. Peraí. Se nós perdemos essa ação de 120 milhões, ela pode bater os 300 milhões de reais com correção. Só essa ação, tá? Então, eu só queria entender o que é ação, o que é processo e o que é dívida real. Ou seja, a Ponte já está condenada e terá que pagar. Qual é o valor da dívida real? Sem contar os processos. Olha, Batista, a dívida fiscal ela é real. 170, quase 180 milhões de reais, ela é real. Essa dívida com o ex-presidente ela é discutida. Em primeira instância, mais de 30% dessa dívida, o juiz alegou irregularidade na constituição da mesma. Então, vai ter embate judicial e grande aí, longo, né? Peço a Deus que nós possamos vencer, porque senão nós vamos perder o estádio para ele. Dívidas trabalhistas. Nós temos ações que estavam em execução da ordem de próximo de 10 milhões de reais que estão sendo parceladas. Mas, como eu disse, são 50 milhões de ações trabalhistas. Os outros 40 são ações propostas que, na maioria das vezes, não pagou. Nós estamos brigando lá para diminuir o juro, mas eu tenho que falar a realidade. Se depois eu conseguir sair de uma imposição de 50 para 30, para 20, parabéns para o nosso departamento jurídico. Mas o que foi imposto quanto o clube é dessa ordem. Tá? Qual outra dívida? CNRD, líquido e sacramentado. Perto de 20 milhões de reais, um pouco mais de 19 milhões de reais. É a dívida que se tinha junto a um órgão da CBF que se chama CNRD.
vai elucidar para o torcedor. Um membro de comissão técnica ou um atleta da Ponte Preta, quando ele sai e tem alguma discordância no que ele tem a receber ou ele não recebeu, ele tem dois caminhos. Ou ele procura a justiça trabalhista, essa normal, qualquer empregado de empresa vai, ou ele pode optar pela justiça esportiva. Na justiça esportiva, quem cuida disso é esse órgão da CBI que chama-se Conselho Nacional, uma Câmara Nacional de Resoluções de Disputa. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, e a sua pergunta ao presidente Marco Eberlin. Um abraço ao presidente Marco Antônio Eberlin, muito obrigado por estar nos atendendo. Presidente, a torcida da Ponte sofreu aí essa grande decepção, não é claro, nem poderia ser diferente. Esse rebaixamento que não estava nos planos de ninguém, acabou acontecendo mesmo depois de um bom primeiro turno da Ponte, segundo turno de 12 pontos, inevitavelmente levou a Ponte à Série C. Eu acho que tem que se olhar para cima e para o alto e continuar a luta, mas nesse momento, além de querer ouvir do presidente, na opinião dele, o que aconteceu, por que é que a Ponte caiu, é importante isso, na visão do presidente, por que a Ponte caiu? Por que o segundo turno foi tão ruim e tão desnivelado com relação ao primeiro turno? E o principal, o que a Ponte já tem em mãos, qual é o padrão de time que a Ponte vai apresentar e qual expectativa que o presidente pode passar para o torcedor da Ponte com relação à montagem desse elenco do qual nós sabemos muito pouco até agora para o campeonato ou para a temporada de 2025. Um abraço, Marquinhos. Um abraço, Valdemir. Depois você vai me enumerando, que você perguntou bastante coisa. Eu queria antes dizer uma coisa aqui de público. Que talvez o único jornalista campineiro, e um dia, daqui 10, 15 anos, eu vou dizer por quê, vestiu a camisa do Clube de Campinas, no caso do meu, da Ponte Preta. Então, eu agradeço muito ao Valdemir Gomes, que no momento que eu estava caindo no fundo do poço, agarrando em tudo quanto é tijolo que tem naquele poço de barro, que vocês conhecem, aquele poço caipira, o jornalista que me ligou e falou: o que eu posso ajudar? Não de forma clubística, torcendo para a Ponte ou para Guarani, mas torcendo por Campinas, foi esse profissional de imprensa aí, Valdemir Gomes. Já tivemos embates memoráveis, no ar e fora do ar, de quase nos pegarmos na tapa, num passado, tá? Num passado não tão distante e às vezes até no presente. Mas eu tenho que tirar o meu chapéu e todas as minhas reverências a você, Valdemir Gomes, tá? Antes todos tivessem feito isso, talvez eu teria um pouco mais de força para não deixar a Ponte Preta sucumbir. Fica aqui meu muito obrigado e que um dia eu possa dizer daqui 10, que quando você sair da rádio eu posso dizer, tá? O quanto você foi importante, não deu, mas o quanto você foi importante vestindo a camisa de Campinas. Não era a camisa de Ponte Preta, você fez seu trabalho como jornalista. Coisas que a maioria dos órgãos de imprensa fazem no Brasil afora e que muitas vezes a imprensa de Campinas deixa a desejar. Então, meus parabéns, meu muito obrigado. Temos muitas divergências, mas saibam você, torcedor pontepretano, que ele vestiu a camisa de Campinas, principalmente nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Agora, meu amigo, me enumera de novo aí. Primeiro, você quer saber o porquê que caiu? Isso? Ele queria saber o porquê, na sua opinião, que a Ponte caiu. Você já fez uma explanação, só para a gente agilizar. Aí já parte para a seguinte, que é o planejamento futuro. Qual é o orçamento, como que a Ponte vai se virar? 3 competições para disputar, Paulista, Copa do Brasil e Série C, e quantos jogadores já estão contratados? Olha, a Ponte Preta não vai atrasar salário o ano que vem, a não ser que aqui nós tenhamos novos pedidos de penhora por parte de ações que venham aí do passado. A gente está trabalhando para que isso não ocorra, mas não vai atrasar salário. Nós estamos montando um time a nível de Série B para brigar em cima na Série B para disputar a Série C. Transfiro o departamento de futebol para o João Brigatti. Ele deixa de ser treinador definitivamente para cuidar do futebol da Ponte Preta. Eu, depois que vim para a Ponte Preta, eu consegui
atuar na Ponte Preta como diretor de futebol, o cargo que eu sempre insisti. Em 2023, naquele acesso, eu contribuí e eu vivi aquele campeonato, que eu precisava trazer a Ponte de volta de qualquer forma, tá? E no final do ano passado, também na reta final, faltando 6 jogos, eu cheguei para auxiliar, para tirar a Ponte do buraco que se encontrava. Os outros demais anos, semestres e campeonatos, eu, infelizmente, pelo cargo que ocupo, não tenho tempo suficiente de mexer com o futebol. Entrego na mão de um pontipretano competente, que já foi preparador de goleiro, é formado em educação física, trabalhou na seleção da Jamaica, trabalhou na Coreia, foi campeão brasileiro da Série C e que tem um amor incondicional por esse clube e uma lealdade, uma amizade comigo muito grande, né? Então eu prefiro que daqui para frente, eu vou dar essa entrevista hoje, mas que o futebol, a não ser que seja alguma coisa emergencial, eu venho e pondero, mas vai ser o João Brigatti que vai falar, né? A Ponte tem hoje contratado um goleiro, 2 laterais direito, um zagueiro, 2 laterais esquerdo, 1, 2, 3 ou 4 volantes, um meia e um atacante, mais um atacante que só virá para a Série C. Hoje, no dia de hoje, eu não consegui acompanhar o departamento de futebol, porque tive muitas atividades aqui no estádio. Sei que estavam negociando 2 zagueiros para serem contratados no dia de hoje. Estamos atrás de mais um volante, mais um meia e um atacante de área para poder dar um início aí na preparação do Campeonato Paulista. Já na última semana do ano nós estaremos trabalhando, retornam dia 2, ficamos em Campinas até dia 5, se não me engano, dia 6 nós vamos para Bragança Paulista, fazemos pré-temporada até dia 14 e de lá sai direto para Novo Horizonte para fazer estreia. Tá? O pessoal tem trabalhado diuturnamente, 8 mãos, o João Brigatti, o Ricardo Koyama, 2 analistas de desempenho, um analista de mercado, o Ivo Sec, o Douglas, auxiliar do Alberto Valentim, e o Alberto à distância hoje, toda hora falando com eles, e mais o Alberto. Então, se não me engano, são 8 profissionais que ficam diuturnamente, porque houve uma mudança. Nós vamos preparando montar uma equipe na Série B para brigar com acesso, né? E hoje nós temos que montar uma equipe, pelo menos de Série B, para não sofrer no Campeonato Paulista. Essa é a intenção da Ponte. Então, que a torcida abrace esse time aí. É um time de média de idade de 30 anos. O Santos subiu com essa média, o Mirassol talvez com uma média maior, o Sport Recife também com uma média alta, o Ceará talvez com um time mais jovem. Então, o Novo Horizontino bateu na trave também, tinha uma média de idade alta. Então, nessas divisões, nós precisamos de jogadores cascudos. E, principalmente, para jogar na Ponte, nós temos que trazer jogador rodado, que não sinta a cobrança de uma imprensa forte, que nós temos em Campinas, de uma torcida apaixonada, que se cobra demais, da deslealdade de uma oposição mentirosa, de uma oposição que destruiu a instituição e que aproveita de forma oportunista os maus momentos da Ponte Preta para querer ganhar algum milho, né? Então, tem tudo isso aí que nós temos que ter cuidado de trazer jogadores que saibam o campo que eles vão pisar, que é um campo minado, que vai ter que desviar de bomba toda hora, e por isso que a comissão técnica tem optado por jogadores mais canchados, mais rodados. Olá, CH, mais uma pergunta para o Marco Eberli, o nosso entrevistado de hoje. Eu tenho que colocar minha opinião antes, para não ser mal interpretado. Eu quero dizer que o Alberto Valentim, treinador, é competente. Eu gosto do trabalho dele. E a pergunta é a seguinte, Marquinhos: todo dia eu recebo essa colocação na Rádio Bandeirantes, pelas redes sociais, da torcida da Ponte questionando a contratação de um treinador birrebaixado, que é o Valentim no Ituano. Por que a escolha do Valentim? Por favor, Eberlin. Olha, a minha resposta é com a sua resposta. É um treinador competente. Ele veio para um Ituano desfigurado esse ano. No Campeonato Paulista ele foi rebaixado. Ele veio para jogar 2 partidas para tentar salvar, precisando de combinação de resultados, né? Nós não podemos nem pôr isso a ele. O Ituano montou um time extremamente modesto esse ano. E eu peguei um time extremamente modesto, que veio aqui e enfrentou um grande treinador que eu tinha, o Nelsinho Batista, venceu a Ponte lá e cá, aqui por 4-1, botando a Ponte Preta na roda. Então,
É um treinador que já dirigiu times da Série A, o Vasco, Botafogo, quem mais? Cuiabá, entre outros aí, e que, infelizmente, hoje o mapa do futebol vai mudar, né? Vai ter treinadores que serão rebaixados e terão outras chances em outros lugares, como nós estamos dando agora essa Alberto Valentim. Espero que ele tenha sucesso na Ponte, que ele não teve no Ituano. Se a torcida abraçar o Alberto, é um treinador que valoriza a posse de bola, é um treinador que faz o trânsito de um lado ao outro do campo, a equipe dele faz com mais velocidade. Vamos dar apoio, conto com o apoio do torcedor, eu sei que é difícil, né? Todo mundo te cobra isso e cobra também de mim, Valdemir, ou CH, desculpe, mas nós temos que acreditar em alguma coisa, é um treinador competente, como você mesmo disse há pouco. Ô Marquinhos, eu vou falar uns nomes, né? Arthur, lateral esquerdo. Contratado. Rodrigo Souza. Contratado. Diogo Silva. Contratado. Goleiro. Jean Dias. Contratado. Paysandu. Maguinho, lateral direito. Contratado. Vitor Andrade. Não. Renato. Contrato renovado. Não. Permanece. Renato teve uma performance muito boa no ano anterior lá no CRB. Extremamente profissional. Eu gosto muito de jogador que se amargura com derrota, cara. E o Renato, pelo amor de Deus, que ele sentiu jogos aqui que ele não jogou, que não colocaram ele para jogar, que ele não teve condição de ajudar porque estava machucado. É um jogador que fala assim, estou devendo para a torcida da Ponte Preta. Vocês querem? Nós somos atrás, falou, eu fico, abaixou o salário para ficar na Ponte. Tinha clubes em cima dele. Então ele vai permanecer na Ponte. Com relação ao Zé Mário, pertence à Ponte, estava emprestado lá no Mirassol. Batista, espera um pouquinho só antes de você começar a falar agora. Até eu vi outro dia, me disseram uma colocação do CH aí, que eu não sei se foi bem isso ou não, o CH pode dizer aí depois também, que eu não estava me sentindo à vontade para dar entrevista. Não. Se é um cara que nunca se furtou na vida, e você me conhece antes do CH, a dar uma entrevista nos piores momentos que existiram na Ponte Preta, sou eu. Agora, tem coisas que, para não onerar os cofres da Ponte Preta, eu só vou poder passar para vocês, profissionais, depois que eu conversar com esses jogadores. Muitos desses jogadores não permanecerão na Ponte Preta. E a conversa no tete-a-tete, olho no olho, vai desonerar drasticamente os cofres da Ponte Preta. Por isso eu te peço encarecidamente, aguarde eu falar com os jogadores. Quando eu tiver tudo isso em mão, muita coisa, 80% desse elenco muda, tá? E aí eu te passo com precisão, eu não vou dizer quem vai embora, né? Sem antes ter falado com o jogador, porque, então me paga tudo aí. Não, tá certo. Eu compreendo. Realmente é um problema muito sério e não vou tocar, então, nesse assunto com relação a jogadores que não vão permanecer. Agora mais um. Só saiu em nível de especulação. Simon, zagueiro do CRB. Contratado. E quem mais que está contratado que eu não falei aqui? 2 laterais, um direito e um esquerdo. Então fala o nome deles. De jeito nenhum, porque não assinou ainda o pré-contrato. Mas assim que assinar durante a semana, a próxima entrevista quem vai te dar é o João Brigatti. Você pode sabatinar ele, entrevista ele toda semana, pega no pé dele igual você pegava no meu, sempre pegou no meu. Sim. E ele vai te dizer. Telefona para ele, tem que ser que nem eu. 9 horas da noite atende o Batista. Eu já falei para ele, ô João, eu aprendi com o maior âncora do Rádio Campineiro, José Arnaldo Canezinho. E ele me deu um exemplo que eu nunca tinha parado para pensar. Naquele ano de 98, bravo, que vocês me xingavam todo dia. Acho que você estava até em outra emissora naquela época. Sim. Aí o Zé Arnaldo falou, vem cá, eu gosto do seu, você é ferrado, você é bom mesmo, ele falava para mim. Vou te explicar uma coisa. Repórter, você já viu o cachorro que corre atrás do carro? Quando você freia o carro, o que o cachorro faz? Eu falei, ele para e não late mais, não corre atrás. É a mesma coisa, não corra de repórter. Quando ele estiver atrás de você, ele quer notícia. Para e dá a notícia. Quem para em encheção de saco. Eu disse isso pro João há 10 dias atrás. Não pode correr da imprensa, não. Tem que enfrentá-la. Com subsídio, com nível, com responsabilidade.
Agora, essa preocupação com a idade dos jogadores, né? Até agora, todos acima de 30 anos, 38, 37, 34. E eu até esses dias estava comentando, a menos que a Ponte daqui para frente, os nomes, a Ponte não tinha confirmado, é a primeira vez que eu estou ouvindo você confirmando os nomes, né? Porque eles não foram anunciados ainda. Até então, era notícia de bastidor. Falei, a menos que daqui para frente a Ponte comece a trazer jogadores jovens, para poder equilibrar essa idade, para ficar com a idade média do elenco. Primeiro, você tá indo para o caminho, você é muito inteligente, nós precisamos primeiro de jogadores mais experientes, que são os mais difíceis de contratar. Jogador de 22, 25 anos, fera para jogar na Ponte, não vai jogar porque a Ponte não pode contratar. Não tem dinheiro, são jogadores de 200 mil, 250 mil. E jogador nessa faixa etária aí é jogador de Série A. Não é mais de Série B ou Série C que nós vamos disputar. Como eu te falei, o padrão nosso é Série B esse ano, não é Série C. Tá? Espero que dê certo. Né? Agora, um elenco para disputar todos esses campeonatos, ele vai chegar lá beirando 35, 36 jogadores. Nós estamos falando de 12, 14 contratações. E estou falando para você que o elenco vai mudar 80%. Então, muitas contratações ainda virão. Então, esse balanço de experiente com mais jovens que virão vai dar uma faixa etária, eu acredito aí, de 27, 28 anos, que é ideal. Hoje, se não me engano, o João me passou que está na faixa de 30 anos, 29 anos e meio, o nosso elenco que está aí. Agora, ô Marquinho, eu até comentei aqui, você não Agora, acha... Batista, deixa eu te lembrar aqui uma coisa. Arthur suportou a pressão da Ponte, inclusive de Série A2. Já havia jogado, jogou. Se não é nota 10, ele tem uma constância de média boa. Nota 6, nota 7, nota 5,5. 6,5. Tá? E é um cara chato, um cara que cobra. Simon, segundo todas as informações, é um grande líder do CRB. Rodrigo, capitão de um dos clubes mais emergentes do estado de São Paulo, que é o São Bernardo, por 3 anos. Grande xerife lá. O ano passado choraram a falta do Rodrigo no jogo contra o Corinthians. Ele veio aqui e deu de mão no meu time inteiro naquele jogo de 3-3. Tá? Maguinho, um jogador de 32 anos, 33 anos, que já jogou Série A. Estadual com o Goiás, aquela coisa toda. Então nós estamos tentando de todas as formas trazer jogador com perfil de saco roxo. Tá? Pode prestar. O Jean Dias, jogador não é só de Paysandu, jogador de Inter de Porto Alegre, pô. Então, nós estamos tentando trazer um time carcaça, um carcaçudo, forte, para poder suportar toda a pressão que vocês fazem aqui, que é normal, e que a grande massa da nossa torcida faz também. Porque dizem que tem jogador de Série C. E, veja, a Ponte vai disputar um campeonato paulista que é extremamente difícil, precisaria de um jogador um pouco mais de nomeada e, inclusive, na parte técnica. E Copa do Brasil, que é um campeonato extremamente rentável. Mas o paulista tem rebaixamento. E aí depois a Série C. Você não acha que seria melhor a Ponte fazer um investimento e trazer aí, digamos, 3 jogadores que não querem disputar a Série C, mas querem disputar o Campeonato Paulista porque é uma grande vitrine? Estamos trabalhando, nós já trouxemos, que é o meia do São Paulo, que ainda está apalavrado, falta alguma coisa de documentação. Tá? Já jogou no São Paulo, meia novo, jovem, jogou a Série B, e só vem para o campeonato. Isso acho que eu nem tinha citado o meia aí, que vem só para o Campeonato Paulista. Como também então, já temos um atacante que só vem para o brasileiro da Série C. Fala aí o nome, esse aí dá para falar do São Paulo. Não tem papel, Batista. Vamos parar com isso aí, torcedor. Isso é coisa de menina, de fofoca. Vamos para coisa concreta, pô. É o que tem em primeira mão. Você ninguém quer saber mais. A internet dá. Você o cara quer ouvir a opinião sua, do Valdemir, do CH. Eu não faço a menor questão de dar em primeira mão, mas eu tô te entrevistando ao vivo. E você mas tô acabando de falar para você. Eu só falo com papel. Eu te dou aí, quem toma o furo, você fica bem na cena e eu mal. Então, entre o meu arder e o seu, arde o seu, Batistão. Tá louco? Mas peraí, ó. Todo mundo vai entender. Se a coisa não acontecer, todo mundo vai entender. Você é liso que nem quiabo. Agora, não se esqueça que eu aprendi com você, com o Valdemir, com o Zé Arnaldo, com o Ariovaldo Isaac, com quem mais?
com Bico Fino, com Wagner Ferreira, com João Carlos, tudo dinossauro do rádio. Eu sei bem como é que é o azeite. O azeite desliza, é até adocicado, mas vem uma derrota, vem o contratempo, esse azeite parece que é curtido na pimenta comari. Vamos devagar. Que dia que é a reapresentação? Nem todos apresentarão, porque tinham jogadores que nós fomos atrás, já tinham um compromisso. Mas boa parte vai reapresentar dia 26, agora após Natal. E quando o elenco estará pronto? Batista, o mais rápido possível. Todo dia a comissão técnica está trabalhando, todo dia. Está lá no CT agora, todos, com exceção do nosso técnico que está lá em Minas, mas que fala pelo telefone toda hora, todo esse pessoal está lá no CT trabalhando para contratar jogadores. Inclusive, eu já autorizei isso que você falou, eles estão autorizados a extrapolar o orçamento e me trazer 3 jogadores de Série A. Agora, normalmente, né, os times fazem, porque no Campeonato Paulista são 30, era 26, aumentou para 30 os inscritos. E obrigatoriamente, isso na lista A. Porque tem a lista B, que são os meninos da base com um contrato mínimo de 1 ano. E 3, obrigatoriamente, da lista A são goleiros. Portanto, 27 jogadores. E normalmente os clubes não contratam, não preenchem todas as vagas de largada, deixando umas vagas lá para inscrever depois. A Ponte vai fazer dessa forma ou não? Eu acho isso um erro. Você não vai contratar um jogador em condição de estar em forma para disputar um campeonato tão curto se ele não tiver aqui logo no início, tá? É lógico que surge oportunidade, você olha mais para o futuro do que para o presente, que até ele entrar em forma, o campeonato foi embora. Agora, por outro lado, esses jogadores para disputar só o Campeonato Paulista têm uma extrema dificuldade. Porque nós queremos também, às vezes, trazer 3, 4 jogadores, como você falou. Esse é o planejamento. Mas muitas vezes o jogador não quer. Ele quer um ano todo e não quer Série C ou Série B, quer Série A e Série A. Entendeu? Entendi. Vamos lá, Tigrão, mais uma pergunta aí ao Marco Eberlin, o nosso convidado de hoje. Presidente, a Ponte sempre foi uma verdadeira efervescência política. É histórico isso. Eu acho que você nem era nascido e a história, você tem acho que 57, 58 anos, 57 acho para ser preciso, e a Ponte tem 124 anos. E há muitos e muitos anos que a rivalidade política na Ponte, ela mais atrapalha do que ajuda. E funciona assim, quem está fora quer atrapalhar ou, no mínimo, não deseja o bem de quem está dentro, e quem está dentro fica se degladiando com quem está fora. Aí, no momento em que aquele que estava dentro sai, ele passa a ser a oposição. E aí ele, na medida do possível, também trabalha de alguma forma para que as coisas não andem bem para aqueles que estão no poder. Isso é cíclico e é histórico. E eu acho que tem sido o maior adversário da Ponte. Outro dia, conversando com o doutor Jorge Alves de Lima, da Academia Campinense de Letras, ex-vice-presidente da Ponte, ex-presidente do Conselho Deliberativo da Ponte, ele me disse: Tigrão, ele está com 89 anos. Tigrão, você sabe o que é que mais atrapalha a Ponte? Os pontepretanos. O que você acha dessa colocação dele? E uma pergunta aqui, porque daqui a um ano tem eleição, menos de um ano. O presidente Marco Antônio Eberlin é candidato à reeleição? Acredito que não. Não estou dizendo, sendo taxativo que não, apoiarei alguém do meu grupo, possivelmente. Se não tiver, para não deixar os malfeitores retornarem, aí eu serei. Tá? Pergunta do Dr. Jorge, resposta do Dr. Jorge Alves de Lima. Um grande abraço para ele se ele estiver nos ouvindo. Eu vou te dizer uma coisa que você não sabe. Ele é sogro da minha irmã. Tá? O Dr. Jorge Alves de Lima. A minha idade é 58 anos. Mas eu desafio a conhecer a história desses dissabores políticos como eu conheço, porque foram me narradas, não é que eu li. Tá? Eu tenho alguns professores, Sérgio Rossi, Zaiman de Brito Franco,
o saudoso Danilo Vilangelim, atualmente o Lauro Moraes, o Peri Scheibe, Walter Pascoal, que são pessoas que narram essa história, e eu concordo com você. O maior obstáculo da Ponte é o próprio Ponte Pretano. Hoje em dia, a própria torcida, às vezes, que não tem mais paciência com o clube, né? Conversando informalmente com você, há um tempo atrás, eu lhe disse, e não vou citar nomes aqui, espero que você também não, tá? Mas eu não apoiaria, junto com a minha diretoria, ou não estaria de fora apoiando a diretoria deles, somente 2 nomes eu te coloquei. E antes que alguém fale, não pense que é o nome de Sérgio Carnielli, que não é, tá? Eu não tenho pessoalmente nada, e ele teve um bom momento na vida da Ponte Preta e foi, num primeiro momento, bom para o clube. Depois, pelas pessoas que começaram a cercar, ele teve esses naufrágios e principalmente esse endividamento que o clube teve. Então vamos deixar bem claro, eu não quis deixar de aglutinar nenhum dirigente aqui, tá? O que precisa ter aqui não é o parceiro do Sérgio ou o parceiro do Eberlin, tem que ser o parceiro da Ponte Preta, tá? Isso em todos os grandes clubes do futebol brasileiro, isso ocorre, né, Valdemir? Não é só na Ponte Preta. Você vê no Corinthians é assim, no Flamengo é assim, no Vasco foi assim, no Atlético Mineiro no Inter de Porto Alegre, no Grêmio, e etc, etc. Talvez, às vezes, eu tenho até orgulho, porque é um clube de massa tem essa efervescência, mas a Ponte Preta, só que ela está deteriorada no presente momento. O conselho da Ponte Preta, de todos os lados, do meu lado, do lado deles, precisa ter uma condição melhor de ser conselheiro. A pessoa que é conselheiro aqui hoje, ele tinha que, talvez, a gente criar uma escola de mostrar onde ele atua, mas como tudo caminha por uma sociedade comercial, num futuro, não sei se o da Ponte próximo, também não vai adiantar. Mas, infelizmente, esse modelo está deteriorado e nós não temos mais conselheiros como tínhamos antigamente. Os debates em reuniões do conselho são pífios, tá? Eu vi debates aqui memoráveis do próprio Dr. Jorge aí, desarmando uma tribuna, ele na outra, quem mais? Armando Mendonça numa, pessoal do Vaquiano na outra, e hoje isso já não existe, tá? Então quem perde é a Ponte Preta. Eu não sou desagregador, não, parece. Como eu também não sou ditador. Como eu coloco a diretoria minha embaixo das minhas asas ou embaixo dos meus braços, passa um ar, aí o Marquinho manda em tudo, o Marquinho não tem tempo de cuidar daquilo, isso não é verdade. Hoje foi feita uma reunião com a diretoria executiva, onde todos os diretores mostraram o que fizeram ao longo do ano, né? E muitos setores aqui nós tivemos evoluções gigantes, drásticas, como na área administrativa, muita coisa foi feita aqui dentro, na área de engenharia, né? Na área de inclusão social, no próprio futebol amador. Então, muita coisa se fala, né, se ventila, mas eu acho que precisava ser melhor estudada. Mas eu concordo com você. O grande problema da Ponte Preta é o próprio conselheiro associado à Ponte Preta. Mais 2 nomes, Marquinhos. Eu vou tentar arrancar alguma coisa aqui, vamos ver se sai. Bruno Lopes. Contratado. Tá contratado? Tá. Bruno Lopes jogou pelo Amazonas. Cria do Criciúma, atacante de beirada, né? Outro nome, Eduardo... Como eu disse para você, eu não tenho acompanhado. É a comissão que está contratando. Não, mas... Sei que ele é atacante, mas não sei se ele é beirada, de área, como é que é. Lembro dele jogando aqui no... Ou lá, acho que lá ele atua mais pelo meio, se não me engano. Mas... Eduardo Persson jogou pelo Ituano. Ô Batista, acabei de falar no começo da entrevista. Ah, não, desculpa, foi na outra emissora. Nós fomos atrás do Persson. O treinador insistiu, nós queríamos trazer, mas para mim parece que a esposa do Persson não quis vir diante da cobrança que existe da torcida ponte pretana. Como eles estão próximos aqui, acho que é um risco muito grande, que aqui a torcida ameaça a família, o que não é verdade, mas... né? Eu tinha um zagueiro que eu estava contratando, a esposa entrou no meio, como ela mora em São Luís do Maranhão, ele joga na Lagoas, não quis vir porque disse que era longe demais Campinas. Eu tentei explicar para ela que para ela ser de São Luís, para ir para Maceió,
às vezes demora mais do que vir para Campinas, mas é assim. Só para não ficar sem informação, o Bruno Lopes, ele também joga na ponta esquerda, mas é centroavante. É jogador... eu falei para você, ele jogou pelo... É que lá jogava muito aquele mais fortinho, que estava meio fora de forma, como é que ele chama? Jogou o Jô no começo e depois jogou... Esqueci o nome dele, um atacante já rodado aí também jogou. Depois que o Bruno Lopes começou a jogar, né? Era mais uma opção lá. Exatamente. Então, até para falar a respeito disso com relação ao Gé, né? A informação que eu tenho, você pode confirmar ou não, ele vai demorar 90 dias para se recuperar, não joga o Campeonato Paulista e estará disponível somente na Série C, se ele permanecer. Você já teve... dificilmente ele sai antes da final do Campeonato do início da Série C, até porque não vai jogar, mas eu acredito que o Gé retorne no Campeonato Paulista, sim. Nós vamos estar classificados e ele retorna no mês de março. Março não tem mais o Paulista, né? Mas como não? Aliás, não, abril que não tem, março sim. Final de fevereiro pode ser que o Gé já reúna as condições de votar. Antecipou, começa no dia 15, mas entra pelo mês de março até o final de março. E abril pode ser que no final de fevereiro, primeira semana de março, talvez ele reúna condições de voltar. Vamos aguardar, não vamos apressar nada, mas pode ser que ocorra. Vamos lá, Tigrão, a sua última pergunta para a gente encerrar aqui com o Eberlin. Já estamos com o tempo que foi aqui destinado pela assessoria da Ponte Preta, já está estourado, mas vamos lá. Marquinho, eu recebi uma informação extraoficial, totalmente extraoficial, de que existiria uma grande empresa do setor financeiro, do setor bancário, negociando uma possibilidade de adquirir a ponte, através da implantação de uma SAF. A empresa investidora seria uma empresa do ramo financeiro, do ramo bancário. Você confirma isso? Existiu alguma especulação nesse sentido? Pelo menos algum tempo de algum tipo de consulta ou não? Não, é mero não existiu boato, Marquinhos. Boato. Existe sim diversas tratativas da possibilidade de investimento para se transformar em SAF, mas o que ocorre com a maioria do que está ocorrendo no futebol brasileiro, com raríssimas exceções, que são empresas de corretagem que vêm até o clube, estruturam o clube para sair vendendo. Vou te dar um parâmetro: Fortaleza, que é um clube emergente de Série A, ele é uma sociedade anônima de futebol, mas não tem investidor, que não conseguiu até hoje. O Sport Recife batalha há 2 anos, a 3 com a XP, se não me engano, não consegue investidores. Curitiba demorou um pouco para trazer um investidor. Então, mas de instituição financeira, só se os meus pares aqui estão me passando a perna, mas não existe, não. Ô Marquinho, a Diadora está saindo da ponte? Quem falou isso? Eu recebi informação de que o contrato seria rompido, não foi renovado, alguma coisa nesse sentido. Existe alguma coisa ou não? Quem fez isso com a Ponte Preta, e não foi porque a Ponte rebaixou, eles tiveram um problema financeiro devido à regularização com órgãos governamentais, foi a Estrela Bet. Nós temos, inclusive, pendências de recebimento com a Estrela Bet aí de 3 meses ou mais, tá? Para poder regularizar. A Estrela Bet está saindo, mas isso já ocorreu há quase 60 dias antes da Ponte ser rebaixada para a Série C. Não teve nada a ver com rebaixamento. Perfeito, Marquinhos. Da Diadora também deve ser boato da oposição. Ou pode ser verdade, não sei. Eu acredito mais na oposiçãozinha querendo arrumar tragédia, porque se tiver, nós vamos buscar outra, mas não acredito. Uma grande empresa está contente com a Ponte. Tá? O grande problema que o pessoal não deve se esquecer, que quando aqui nós chegamos, tá? Há muitos anos não tinha uma fornecedora de material esportivo, e a Ponte Preta estreou no Campeonato Paulista, no Allianz Parque, usando o uniforme usado da Copa São Paulo, e o Júnior estava disputando a Copa São Paulo ainda, e nós usamos o uniforme usado lá no Allianz Parque.
Um abraço, muito obrigado, Marquinho. Eu que agradeço, um prazer falar com você. Valdemir, fica aqui meu abraço e meu muito obrigado a você. Carlos Henrique, um prazer falar contigo também. Acho que não volto mais esse ano, então Feliz Natal a todos vocês, aos familiares de vocês, tá? Um Natal iluminado aí para todo o torcedor pontepretano, para todo o cidadão brasileiro, que tenhamos um 2025 muito melhor do que foi esse ano 2024, não só para a Ponte Preta, mas para a família de cada um dos brasileiros que aqui residem ou que não residem, que nós podemos ter um mundo melhor, um pouquinho menos de espinhos aí, ou muito menos de espinhos no ano 2025. Tá? Um bom ano novo a todos, um Feliz Natal a todos também. Muito obrigado, faço das suas as minhas palavras, que Deus te abençoe, você, sua família e todos os pontepretanos. Um abraço. Um abraço. Ele...